Estava dizendo que não consegue usar a câmera, não sei por quê.
já ia mandar mensagem no grupo. Falei, cadê a mulherada? Chegando. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Joia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje está meio instável aqui, viu? A gente estava numa reunião agora há pouco. Caiu tudo aqui. Aqui também caiu tudo, aí eu tive que voltar para concluir o alinhamento e tá bem estável mesmo. Tá joia, meninas, já está gravando então. Eu coloquei o link no chat, ver se vocês conseguem visualizar. Eu fixei. Acredito que vocês consigam. Deu? Meninas, então, como vocês estão vendo aí, eu recoloquei aqui, coloquei aqui novamente o roteiro 6, porque foi solicitado pela equipe aqui dos formadores que fizesse uma adequação no roteiro 6, né, de todas as temáticas essa semana. Então, eu vou repassar com vocês essa questão que foi modificada no roteiro 6, tá? E aí ela também vai fazer parte do roteiro 7. Então, daí eu vou mostrar para vocês o porquê e o que aconteceu. Então, nesse roteiro 6, eu tive que modificar o roteiro, porque os formadores pediram, a equipe dos formadores solicitaram 20 minutos para que os cursistas fizessem aquela autoavaliação, que precisa fazer aquele credenciamento, e depois faz toda a avaliação. Então, tem um prazo para que isso seja feito, né? E então, todas as temáticas, a reunião 6, né, o roteiro 6 de todas as temáticas essa semana, vão apresentar esses novos slides, né, e vão diminuir o tempo também para que seja feito com eles essa parte, tá bom? Então, aqui a gente continua a mesma coisa, o vídeo, né, manteve. Aqui também essa parte, que a gente conversou bastante semana passada, né, sobre isso aqui, sobre essa parte aqui da explicação. E aí a gente já vai direto para a ação. O que eu tirei daqui? Eu tirei tinha um outro estudo de caso ali, tinha uns outros slides ali que a gente fazia mais uma atividade antes do em ação, tá? Então, foi a parte que eu decidi tirar, então, para não prejudicar, né, o conteúdo todo, né, que nós tínhamos que trabalhar nesse roteiro C, tá bom? Oi, Josilene. Então, vai mudar todos os slides lá. Já está tudo certo lá, tá? Já está tudo como tem que ser. Então, só vou repassar com vocês hoje a mudança. Porque eu tenho aula hoje, então, e eu já postei em todas as minhas turmas, então tem que refazer tudo de volta, só para eu saber. Ah, você fez cópia, né? Sim, eu também fiz a cópia. Na verdade, tirou aquele que é a função, né, de cada um. Isso, pedagógica, né? Vocês colocavam a função e eles diziam quem faz, né? Quem faz o quê, tá? Foi aquilo ali que eu tirei. Tá? Na verdade, eu acredito que não precisa tirar lá da sala, né? Pode deixar. Acho só que só era o nosso, né? Porque é o que nós apresentamos. Sim, isso. Porque lá, se ficar aquele conteúdo, não tem né, problema nenhum, até bom, né? Que fica alguma coisa a mais. Né? Fica alguma coisa a mais. Então, o em ação continuou o mesmo, né? Nós tínhamos, na verdade, o mesmo não, porque nós tínhamos 2 estudos de caso diferentes, né? Era metade dos grupos fariam um, metade dos grupos fariam outro. Então, vejam só, meninas, nós alteramos aqui essa questão. Então, a sugestão que a Fabiana, que cuida aqui do roteiro dos MEIVs, me deu, é que eu fizesse um único estudo de caso e não dividisse as salas em salas temáticas, tá? Que nós permanecêssemos, então, hoje vocês vão permanecer com todos juntos, vocês vão apresentar um único estudo de caso e eles vão participar colaborando na solução desse caso, tá? E vocês mesmas podem abrir a tela e irem anotando as sugestões que eles vão dando para esse caso, tá? Ao invés de fazer isso nos pequenos grupos, né? Nas salas temáticas, como vocês fariam, justamente para nós
conseguirmos diminuir o tempo, porque aquela outra atividade, ela estava ali em 2 slides, eu acho, mas ela era muito rápida, né? E a gente precisava de 20 minutos. Então, além daqueles 2 slides, nós tivemos que modificar o em ação. Ficou mais prático, né? Que vocês vão precisar dividir em sala, então, consequentemente, o tempo vai ficar mais folgado ali para vocês conseguirem usar os 20 minutos no que foi solicitado. Tá? Então, ó, a proposta que vocês hoje, né, então aqui mudou esse texto, tá? É discutirmos juntos quais as possíveis soluções e estratégias que vocês sugerem para o relato em questão. O relato será colocado aqui na apresentação, vamos ler e discutir juntos como resolver, quem será o responsável na escola por cada momento de intervenção. Então, na verdade, pensando dessa forma, meninas, vocês vão ter que modificar, sim, o slide que está lá, porque a hora que falou ali, eu não estava lembrando, já fiz semana passada, né? Eu não estava lembrando que nós mudamos o em ação, porque era o maior tempo que a gente tinha para poder diminuir, né? Mas eu acredito que não haverá prejuízo, né, de aprendizagem, né, porque a gente vem, né, seguindo todo a mesma linha de pensamento, né, e, inclusive o em ação vai ser feito da mesma forma, só que não em equipes, tá? Serão feitos todos juntos e com um único estudo de caso. Então, nós vamos poder, aqui, ó, em 15 minutos, né, oportunidade para que todos falem, para que todos dêem sua opinião, contem suas experiências, né? Então, eu coloquei aqui também que vocês podem, tem um material de apoio, eu modifiquei lá o material de apoio porque ele estava, os 2 estudos de caso, né, e daí tinha aquela página em branco para que fosse anotado. Então, vocês podem abrir, vou abrir aqui para vocês, espera aí. Deixa eu tirar essa e abrir para vocês verem como é que ficou. Sair dessa apresentação, deixa eu apresentar vou apresentar o material de apoio para vocês verem como é que ficou. Então, no material de apoio, né, ficou a mesma capinha, tal. Aí ficou aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo? Sim. Material de apoio? Deixa eu só passar para o lado de cá para conseguir mexer nele melhor. Então, vocês estão vendo ali, ó. Peraí, vou passar para cá. Agora sim. Ó, então, o material de apoio ficou capinha normal, mudei o textinho igual que está lá, tá? Aí, um único estudo de caso, que eram 2, né? E a página em branco, né? Sugestões e conclusões do grupo. Então, que daí vocês vão abrir e vocês vão fazer para ficar mais didático, para não ficar só no fala-fala, né? Para ficar uma síntese, né? Do que vocês estão ali discutindo com eles, tá bom? Então, essas foram as mudanças que nós fizemos no conteúdo, tá? Deixa eu agora voltarmos lá na lição, porque tem mais coisa que foi acrescentada, então, nessa reunião 6, tá? Nossa, estou escutando barulhinho de... Tec, 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 tec. Fez a cópia, já estou nomeando. Já vai adiantando, né? Então tá, ó. Então o relato deve ser colocado aqui, o relato será colocado aqui na apresentação, vamos ler, discutir juntos, resolver, né? E quem será o responsável na escola por cada momento de intervenção. Então, essa é a parte mais importante dessa discussão, né? É eles perceberem essa interação que tem que haver, né, entre os diversos profissionais da escola, o que o pedagogo vai fazer naquele caso, qual é a decisão que a direção toma em relação, né, àquele problema, aquela situação, e ele como MEIV, né, até onde vai a atribuição dele, né, nesse caso, né, e aí eu coloquei ali embaixo, eu mesmo, no caso vocês, serei a relatora e vou escrevendo aqui sugestões de vocês em nosso material de apoio, tá? Então tá ali o link do material de apoio, tudo certinho, tá? Ficou entendido, meninas? As mudanças que nós fizemos? Então tá. Lu, onde que tá esse link mesmo, desse material novo? O link do material novo eu já arrumei lá
Ah, já ficou arrumado, é Na o mesmo? na postagem anterior eu entrei lá e editei, tá? É que daí a gente tem que entrar na nossa postagem e alterar. Eu acho que se a gente alterar o nosso arquivo no Drive, altera, porque eles puxam pelo link, né? Sim, sim. Só que... Mas confiram se realmente altera. Eu achei melhor, peguei, copiei, colei, porque eu falei, vai que... Tá sim, Luciana, eu consegui, tô mexendo nele, já salvei. Uhum, então tá. Mas eu ainda acho, Lu, que não teria necessidade dessa mudança, porque eles não vão acessar nada, é nós que vamos acessar. Mas Teria... tem mais slides aqui, que foram colocados pelos formadores, sabe? Tem uns slides novos que daí eu tive que colocar, tá? Então, na sequência, né, compartilhe com o grupo suas conclusões, tá? E aqui, saiba mais. Então, meninas, os formadores pediram, né, a equipe aqui pediu para a gente colocar, ó, foram 2 slides novos que foram colocados. Esses 2 slides foram colocados também no roteiro 7, que nós vamos trabalhar hoje. Então, vou explicar aqui no roteiro 6, porque é a mesma coisa do roteiro 7. Então, o que vocês vão conseguirem fazer com eles nesses 20 minutos, vocês terão no roteiro 7, 10 minutos, tá? Somando 30 minutos de orientação em relação a essa autoavaliação, tá? Então, nós tivemos um papo formativo essa semana aqui, né, quando todos os técnicos estão, e nós tivemos, então, toda uma sensibilização, né, por parte da equipe dos formadores, da importância das tecnologias na educação, né. Então, gostaria de compartilhar algumas coisas que ficaram para mim, de tudo isso que eu aprendi ali durante o formativo, foi muito rápido, mas tudo isso está nas notas do apresentador, vocês vão poder ler, né, e comentar da maneira com que vocês acham melhor, né. Então, hoje, a alfabetização, o letramento, e a fluência digital, né, então vejam que até em relação à parte digital existe alfabetização, letramento e fluência digital, né, e aí isso me remeteu de quando eu fiquei acho que uns 4 ou 5 anos como alfabetizadora, de primeira série mesmo, e já tinha trabalhado alguns anos com o antigo prézinho, né, que a gente chamava de pré. E a gente sempre fazia esse tipo de classificação, né? Eu não sei qual de vocês já trabalhou com crianças assim, mas eu até falei, ó, esses aqui eles já são alfabéticos, esses aqui já são, né? Esses aqui já está no nível, separava e preparava atividades diferentes, às vezes era o mesmo textinho, o mesmo tema, sempre o mesmo tema, mas eram atividades diferentes de acordo com o nível de alfabetização da criança, né? Então, alguns estavam nas sílabas, alguns estavam no alfabeto, alguns já estavam escrevendo palavras e outros já estavam lendo e fazendo frases. Então, isso é normal numa sala, né, que está se alfabetizando. E não é diferente com os nossos meios, né? A gente tem comentado tanto sobre isso, né? Então, ao longo desses meios, né, a gente vai passar com alguns pela fase de alfabetização, de letramento e fluência, né? Acho que fluência só quem é da área mesmo, né? Porque a gente sempre tem alguma coisa que a gente não sabe, né? Só se a gente fizer muitos cursos e tudo. Mas, então, nós vamos ter oportunidade de falar para eles que não precisa desesperar, né? Que existe uma fase de alfabetização digital, né? Em que a gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai se soltando, né? E aprendendo, né? Então, tanto que a cultura digital, ela foi incorporada como uma das competências gerais da Base Nacional Comum, da BNCC. Então, veja, vocês acabaram de trabalhar com eles aí sobre BNCC, né? Então, hoje, a cultura digital faz parte da Base Nacional Comum curricular, né? E o nosso papel, enquanto educador, é apoiar os nossos estudantes a se relacionarem bem com a tecnologia, né? De uma forma segura, de uma forma responsável. Então, na escola, como pedagogas, a gente sempre está, né, em todos os momentos, orientando sobre o respeito, né, sobre cyberbullying, sobre tudo que é golpes, né, tudo que acontece de ruim na internet e o quanto a internet é benéfica para nós, né, no nosso mundo hoje. Mas para que a gente possa conseguir isso, né, nós precisamos primeiro desenvolver as nossas próprias competências.
Então, nós não vamos ter como ensinar se a gente não souber, pelo menos, alguma coisa, tá? Diga, Josilene. Assim, Lu, eu entendo e compreendo, e entendo que a gente tem que desenvolver o nosso, né, o multiletramento, enfim. Mas o que está pegando nessa autoavaliação de competências digitais é que ela é docente. Todo esse questionário, ele é voltado para quem está para amiga, mas assim, isso foi falado na reunião, assim, entendeu? Eu entendo que tenha toda essa questão, entendo dessa necessidade de cada um fazer a sua autoavaliação, entender e compreender em que nível que está, mas assim, teve cursista que disse para a gente, sim, e acho que as meninas também receberam esse tipo de resposta. Meu Deus, isso daqui não tem nada a ver comigo, eu sei que eu sou burro. Isso foi falado. Mesmo, que eu não entendo isso foi falado, amiga. Isso foi falado no papo formativo e assim, então, a única coisa que responderam para mim, vai ter que fazer. A única coisa que foi falado lá não é questionável. Ponto final. Pois é, mas é que nós temos que repassar para eles. Se eles não vão concluir, infelizmente, existe isso aí, esses dados, eles estão caindo num local em que a gente consegue verificar exatamente quem não está fazendo, entendeu? Elas têm acesso, e eles vêm com os meios... Eu sou ponto focal da minha escola e recebo lá, e sei que... Então. Né? E daí a gente tinha até esquecido, porque isso aí já tem sido pedido, acho que mais de um mês, né, 2 meses, né? E agora retomaram, tanto é que pediram para a gente colocar no slide, para que realmente seja feito, né? E aí eu acho que tem que pedir para os pontos focais de cada escola sentar junto com o MEIV para que ele faça. Ele pode até pedir ajuda para concluir, mas nesse momento aqui, esses 20 minutos, vai ter que ser os formadores mesmo. Né? Vai estar todo mundo fazendo essa semana, vai ter que ser como você pode falar, Márcia, por favor. Você falou o que eu ia dizer. Meninas, é ação da rede. Então, 20 minutos da reunião de vocês, direcionada para que eles façam e preencham. Se eles vão preencher, se tem dificuldade, se vão concluir, aí é uma outra história. Então, faz parte, é compromisso vosso dialogar sobre e direcionar 20 minutos, né, da reunião. Por isso que a Luciane já readequou o roteiro, né, justamente por isso. Então, a gente entende toda a dificuldade. Elas vêm, sabe, Luciana? Eu mesma falei, gente, mas não tem nada de pedagogo lá. Então, mas nós temos que, né, cumprir o que está sendo solicitado para nós, tá bom? O único problema, eu penso que é o cadastro, porque até eles conseguirem fazer o cadastro, para conseguir entrar, né, eu não, como se diz, está ali, vou repassar, como fiz das outras vezes, compartilhei no grupo do WhatsApp, esse trabalho vai ser feito, compartilhei até lá na sala do mural, né? Mas a maior dificuldade deles vai iniciar ali. Para quem não respondeu, é porque não conseguiu fechar, né, o cadastro. Quem respondeu é quem teve facilidade. Eu coloquei para a Fabiana, né, que cuida do nosso roteiro, eu falei, você sabe que os nossos cursistas são um caso à parte, em relação à tecnologia e tudo mais. Ela falou, olha, mas é ação que tem que ser feita, e tem que ser feita, né? Então, durante esses 20 minutos, nós vamos falar da importância deles procurarem essa mudança para o digital, né? Eles estão dentro da escola agora, eles não estavam, mas agora eles estão, né? Então, nós precisamos que eles se mexam, que eles procurem se aperfeiçoar, né, nessa questão do digital, porque quanto mais o tempo passar, mais vai ser solicitado deles, que eles saibam fazer o mínimo. Logo, logo, a gente não sabe, eles mesmos vão ter que estar gerando link para Meet, e fazendo reuniões, e fazendo as coisas, e eles precisam ter, né, esse conhecimento, né? Então, isso é uma maneira de dar, principalmente nos nossos meios, né, dar um chacoalhão, poxa, eu preciso me mexer, deixa eu chamar alguém aqui para me ajudar, deixa eu falar com um filho, com um sobrinho, com um neto, sei lá, alguém que tenha mais facilidade para me ajudar com esse cadastro, né? Mas deixem claro que é preciso que eles façam, né? Deem sugestões para que eles
procurem pessoas na escola que possam ajudar, um pedagogo, um professor, né, às vezes a gente tem lá o laboratório de informática, sempre tem às vezes um aluno disposto a ajudar, né, a fazer o cadastro e tudo, o que eles não conseguirem fazer com vocês no momento, que eles façam depois, né, e depois na reunião 7 nós vamos cobrar novamente deles essa finalização, então deem essa semana para eles concluírem, né, para que eles possam fazer, tenhamos, né, um máximo de e-mails aí fazendo essa atividade, tá, meninas? Então, aqui fala até que para que a gente possa conseguir isso, a gente possa mudar, né, que nossos estudantes saibam sobre a responsabilidade, a segurança da tecnologia, né, nós precisamos desenvolver. Então, muitas vezes, nós ainda não temos as habilidades necessárias até para trabalhar com o nosso aluno, né. Então, aqui fala que enquanto rede, saber esses níveis em que os profissionais de educação estão é muito importante para a rede, né, para a Secretaria de Educação como um todo, para a rede de educação do Paraná. Então, é muito importante nós sabermos em que pé estamos todos nós, eu, vocês, eles, os meios, tá? É por isso que está sendo feito essa autoavaliação, tá? Isso vai ajudar a gente, né, todos nós, né, nós que estamos aqui na secretaria, vocês que estão na escola, vocês que são formadoras, quem está nos núcleos, vai ajudar, vai auxiliar a desenhar as novas trilhas formativas que vão ao encontro das necessidades do nosso educando. Então, saber até onde o nosso professor consegue repassar, né, dentro do mundo digital, aquilo que ele tem visto, tá? Então, foi colocado aqui também, nesse slide aqui, meninas, está apresentando das competências, né? Então, são 3 áreas com 15 competências, todas dentro dessa parte digital, tá? Então, tem a área pedagógica, tá? Tem a área de cidadania digital e a área de desenvolvimento profissional. Então, é isso que nós vamos explicar para eles sobre essas 3 áreas, né, que são importantes dentro do conhecimento e que eles precisam ter conhecimento para ajudar o aluno lá na escola. Então, esse slide, ele apresenta também os níveis de apropriação tecnológica, tá? Devido ao CIEB, ao Centro de Inovação de Educação Brasileira, com base em teóricos da área das tecnologias para a educação. Então, aqui apresenta esses 5 níveis, né, que são a transformação, a integração, a adaptação, familiarização e exposição. Então, vou explicar cada um desses níveis para vocês, que vocês também vão falar com a palavra de vocês, para eles, para que eles possam entender como que se dá o conhecimento tecnológico que é necessário, né, se apropriar, que é necessário um estudante se apropriar. Então, a primeira é a exposição. É quando não tem uso da tecnologia, vocês podem até fazer comparações com eles, com os níveis que eles estão aí. Então, a exposição é quando não há uso das tecnologias na prática pedagógica. Então, de repente, quando ele trabalhava, ele não usava tecnologia. Hoje nós temos visto muitas tecnologias sendo incorporadas, né, em todas as áreas de profissões, né? Então, hoje, de repente, quando ele começou lá como policial, ele não precisava usar um computador. Esses dias a gente parou um pouquinho ali na Polícia Federal, quando a gente estava viajando para usar banheiros depois, e eu estava vendo os policiais todos mexendo em sistema no computador. Então, e não eram jovenzinhos não, né, já eram assim, tipo 40 e poucos anos. Então, você vê, alguém, em algum momento, esse policial teve que se atualizar, porque com certeza quando ele passou num concurso lá 15, 20 anos atrás, de repente ele não precisava daquele conhecimento, mas para trabalhar ali agora ele precisa, né? Nós vemos muitas provas do Detran mesmo, né? É feito toda no computador, né? Faz um monte de coisa pelo computador, o aplicativo é tudo pelo computador, tudo pelo celular. Então, são habilidades que a gente precisa adquirir para a vida, não é só para dentro da escola. Então, a exposição é quando não há uso da tecnologia na prática pedagógica, quando o docente requer apoio de outras pessoas para utilizar. Vem ligar o Educatron para mim, pedagoga. Pedagoga, como é que baixa o aplicativo aqui para fazer chamada? Como é que eu mexo no RCO? Não tem ainda? Tanto professor chegando, não passamos por isso durante toda a pandemia? Como que abre o Google Sala de Aula? Como é que eu posto?
né? Como é que eu tiro as notas daqui e coloco ali? Então, assim, é quando a pessoa não sabe e precisa de ajuda de outra pessoa, né, para uso, e para uso pessoal também. Então, o docente identifica as tecnologias como um instrumento, mas não como parte da vida dele. Ainda não faz parte da vida dele. Já na familiarização, né, que seria o segundo ali, o docente começa a conhecer, né, e usar pontualmente as tecnologias. Não foi assim com a gente? Pense, quando começou a pandemia, muitos de nós não sabiam mexer no Google Classroom, não sabíamos mexer nada. Nós fomos nos familiarizando, porque a necessidade fez com que a gente aprendesse. Então, a gente não sabia fazer cópia, a gente não sabia o que era Drive, a gente não sabia nada disso. Nós tivemos que, num ritmo super acelerado, aprender todas essas coisas. Hoje a gente está ensinando para eles devagarzinho, só que pensa que do mesmo jeito que a gente ficou chocado lá em 2020, com o tanto de coisa para aprender, eles estão chocados agora para aprender o tanto de coisa na escola, e mais do que vocês estão ensinando nos formadores ainda. Né? Então, a familiarização é quando o docente começa a enxergar que as tecnologias apoiam o ensino dele. Então, ele vê que hoje é muito mais prático ele ter um RCO digital do que na época que ele tinha que escrever dia por dia, conteúdo por conteúdo. Daí ele errava uma palavra, ele não tinha como apagar, ele rasurava, né? E nós pedagogos a mesma coisa, né? Antes a dificuldade que a gente tinha, né? Com o cuidado RCO. A adaptação é quando as tecnologias usadas periodicamente, né, podem ser integradas ao planejamento. Então, ele começa a aprender com o colega, ele começa a aprender com o pedagogo. Então, o MEIV vai começando a ver que ele pode usar a tecnologia que ele está aprendendo para fazer uma planilha de quem está faltando, para fazer um negócio ali para os chefes e subchefes. Então, ele começa a colocar as tecnologias para usar no trabalho, tá? Como um recurso que complementa ou que melhora o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, ele vai usar o celular do aluno para fazer uma pesquisa no Google, para salvar uma imagem, né? Ele vai usar essas tecnologias. A integração é quando ele usa as tecnologias já muito mais, ele já planeja as suas atividades e na interação dos estudantes. O docente trabalha com a tecnologia de forma integrada, contextualizada nos processos de ensino-aprendizagem. Então, é isso que a gente vê com as plataformas, né? Os alunos estão entrando, eles estão usando a tecnologia e o professor teve que se adequar a isso, né? Ele trabalha a aula dele, ele planeja os conteúdos usando esses recursos. E a transformação é quando você, docente, quando nós, docentes, usamos as tecnologias de forma inovadora, compartilhando com os colegas, fazendo projetos colaborativos, né, fora da escola, mostrando o que vocês conseguiram desenvolver com as tecnologias digitais. Então, a tecnologia transformou a sua vida, né? Hoje, a tecnologia, ela transforma a nossa vida, né? No começo, a gente estava ali aprendendo, a gente passou por todas essas fases, né? Hoje, a tecnologia, ela já faz parte de tudo que a gente faz dentro da escola, a gente não se enxerga mais, né? Hoje estamos aqui tendo essa aula, gente, isso aí há anos atrás era impossível. Então, assim, a gente não via, não cabia, né, isso, cada um estava no seu lugar na sociedade, e hoje a gente consegue aprender juntos dessa forma online, tá? Então, é claro que eu detalhei para vocês, né, de uma forma mais clara, essa parte aqui, porque, né, queria que vocês escutassem, e ela falou muito mais coisas e dados e tal, então, nas apresentações ali na apresentação, nas anotações do apresentador, tem o link do CIEB, onde consta todas essas competências digitais, que são 15, né, que são desenvolvidas através da cultura digital, tá? Então, só para vocês repassarem para eles a importância, para eles enxergarem que eles podem sim, e se hoje eles estão analfabetos, ou se alfabetizando, eles podem chegar no nível em que eles não vão mais conseguir viver sem. Vejam, os MEIVs têm uma das grandes atribuições deles é mexer com o aplicativo do FO. Então, vejam que hoje, essa parte da atribuição dele já está ali na integração, ó, que é o uso de tecnologia
planejando e se inteirando nas atividades do dia a dia. Então, já faz parte das atribuições dele usar a tecnologia para registrar o FO positivo, negativo, e a maioria deles está tendo que se virar para aprender a mexer naquele aplicativo, né? Então, quantas habilidades estão sendo desenvolvidas, né, em relação à tecnologia com as atribuições dos MEIVs mesmo, tá? A outra tela que aparece aqui, para nós, ela tem vários... A Rose faz tempo que está com a mão erguida. Ah, desculpa, Rose. Fala, amiga. Ô, Lu, eu só vou complementar, porque, assim, eu estou vendo o esforço que você está fazendo de explicar para nós, e você deve estar vendo que a gente não está gostando, mas a gente entende que a situação é assim. Eu sou honesta, né? E você viu quanto tempo você explicou para nós. Imagina nós explicando isso para eles, que nós vamos ter que explicar. Vai quase todo o tempo só nessas explicações. Eu estou preocupada, porque... Não, o tempo não é para explicação. Essa explicação, Rose, eu estou dando para vocês. Sim, mas tá? É importante essa tua explicação, porque é a partir dela que a gente entende a importância. Uhum. E como essa plataforma está toda direcionada ao professor, eles ficaram muito bravos, não quiseram fazer direito. Então, nós vamos escutar isso tudo de novo. Eu acho que é obrigação nossa repassar. Eu entendo que é uma ação da secretaria, não estou indo contra, só a gente precisa passar para vocês que uma das minhas preocupações é que tem alguns cursos que agora a gente está entrando na implementação, gente, que eu estou correndo atrás, por favor, não desista, sabe? Teve um que eu falei para ele assim, ó, você sabia que eu sou avaliada se eu perco o cursista ou não? Eu fiz isso porque ele estava fugindo, Lu, por causa de escrever lá na implementação. Daí eu estou preocupada que eu vou passar tudo isso aqui para eles. E que tal que ele se assusta de novo e eu perco mais cursista? Eu acho assim, Rose, eu acho que a gente podia combinar uma maneira mais, como é que eu vou dizer, qual que seria a palavra? Mais amena da gente apresentar isso, né? Diferente, eu sei que é diferente. Eu briguei por isso. Aconteceu que na quarta-feira, que era o papo formativo, que tinha tudo isso daqui, eu fui chamada, como estava todo mundo de férias aqui nesse departamento, eu fui chamada para uma escola que eu não cuido da área norte aqui. Então, o coronel chegou para mim, não precisa que você vá amanhã comigo, 8 horas, sabe? O papo formativo é toda quarta, 10h30. Então, eu não tinha visto nada disso daqui. Aí a Fabiana me alertou no dia seguinte, falou, Luciane, entra lá na gravação, veja a gravação sem falta, porque até hoje você tem que mudar uns slides para tirar 20 minutos. Eu falei, o quê? Como assim? Mas eu já apresentei, eu tercei, o que estão fazendo, eu já fiz também. Aí ela veio aqui, sentar do meu lado, porque eu comecei a reclamar um monte. A hora que eu comecei a ver a gravação, eu já parei a gravação e mandei mensagem para você não sabe que meus meios não sei o quê, você não sabe que eu vou sair em defesa, né, dos cursistas e das formadoras e todo mundo. E daí, na hora do papo formativo, teve muitos técnicos, que eu acho que se eu tivesse ao vivo, eu teria entrado também para falar. Teve muitos técnicos que entraram e falaram e argumentaram. E então, tudo isso que vocês estão pensando, também já pensei, já passei nessa fase aí. Depois, lendo e estudando essa parte, eu vi a importância, né, de nós conscientizarmos. Então, a gente podia fazer de uma forma leve. A gente vai fazer a aula todinha, terminar a nossa aula, discutir e falar, gente, agora nós vamos fazer um momento, a gente quer fazer um momento com vocês de conscientização sobre a importância da tecnologia. Então, muitos de vocês já têm sentido dificuldade. Então, pense numa maneira, assim, mais branda, né? De falar para eles do que eles têm que fazer. Estou dando uma sugestão. Vocês que trabalham, cada professor tem a sua sala de aula, sabe como lidar, né? Melhor. Então, se vocês conseguirem, né? Gostaria que vocês procurassem uma pessoa na escola ou em casa, que pudesse ajudar vocês, né? Expliquei para vocês aqui a importância de como não tem como fugir, né? A tecnologia em algum momento vai bater na tua porta, vai fazer parte do teu trabalho. Usem esse exemplo do FO positivo e negativo, né? Do aplicativo, que eles precisam usar, né? Hoje, muitos deles, eu vejo pelo meu irmão lá que faleceu, que nem o WhatsApp ele pegava. Se tem algum, que eu garanto que tem algum, que também era assim, deixou de ser, porque tudo é no WhatsApp, na escola, né? Os grupos de e-mail, você tem grupo com o chefe subchefe, você tem grupo com o pedagogo, com o professor, então, assim,
provavelmente eles já não puderam mais escapar de muita coisa que eles não faziam, né? E isso já está fazendo parte da rotina deles, tá? Então, fale de uma maneira assim mais branda e tentem, pelo menos nesse dia, ajudá-los com o cadastro. Eu acho que esse é a primeira etapa, o que vocês conseguirem ajudar com o cadastro, que cada um vai abrir, vai colocar o seu nome, né? Vai fazer, né? Depois no WhatsApp, coloquem o link novamente, solicitem para que eles façam esse cadastro, para que eles procurem alguém na escola, expliquem que eles são uma categoria à parte, né, dentro da educação, né? Então, quando foi feito isso, foi pensado dessa forma, foi pensado no educador, no professor. Apesar, até falem, ó, eu também sou pedagoga e também lá não está escrito, né, para mim, né, porque foi pensado na pessoa de sala de aula, mas vocês, nós estamos envolvidos no processo, né, então vamos responder da forma que a gente conseguir melhor, né, responder tanto no cadastramento como nas respostas. Eu acho que se a gente falar com jeitinho, disser da importância disso, né, que inclusive foi modificada a aula por causa disso, eu acredito que vai ficar mais, vamos falar um pouquinho, mas vamos fazer com menos resistência, talvez, sabe? Travou aqui para mim, travou para vocês, travei eu. Travou. Ela tinha dito que a internet lá não estava boa, né? Pois é. Acho que até as meninas travaram lá. Só nós três que ficamos aqui. Só quem está em casa ficou pelo jeito. Ai, Senhor amado, só nós. Gente, quando acontece isso na reunião, e acontece de vez em quando, né? Dá um nervoso. Dá. E aqui o tempo está fechando, gente. A previsão, Josi, é para até quinta-feira a chuva. Não chuvonas, mas pancadas, assim. Olá. Oi? Voltou. Voltei. Falei para vocês, né? Tá desse jeito aqui hoje. Então, Lu, eu ia... Diga. Você estava fazendo a explicação e assim, eu estava acompanhando ali no material também. Mas, Lu, você percebeu que até na tua explicação, você diz assim, ó, o docente está nesse nível. Então, eu entendo e compreendo essa necessidade e entendo que você já fez essa argumentação, mas eu não consigo não me posicionar, né? Eu vou fazer a atividade, eu vou fazer o incentivo, mas eu vejo que é um documento que não está voltado a essa categoria. Ele está voltado especificamente para o docente em sala de aula. Então, quando eu preenchi pensando enquanto formadora, né? Professora, enquanto pedagoga PDE, né? E aí consegui preencher. Por quê? Porque, na verdade, ele não é voltado para quem está fora de sala. Sim. E aí, essa compreensão que vai ter lá, e entendo que entendo que eles querem os dados, que precisam dos dados, mas esses dados não vão ser verdadeiros, esses dados não vão explicitar uma compreensão. Então, ele não sabe fazer uso, eles estão, por aquilo que a gente está acompanhando, no grau de exposição e familiarização, não, né, um ou outro talvez já esteja num nível um pouquinho maior, no nível lá de adequação, que ele traz aqui, mas ainda não de ter, em termos de docência, e esse formulário é docência. Tá, amiga, mas não tem que fazer, nós vamos ter que passar para eles, né? O que vocês podem fazer é que no momento da apresentação,
vocês façam como eu estava fazendo aqui, comparando com situações do dia a dia, da escola, do que eles já tiveram que se adequar ao longo desse trabalho deles com as tecnologias. Vocês já não participaram do Meet, não tiveram que aprender a usar o Meet? Quem sabia usar o Meet aqui antes o Zoom, né? Antes de ser MEIV, né? Antes de trabalhar na escola, né? Qual de vocês já mexia com aplicativos do celular? Então, mostre as fases com as palavras de vocês e tentem conscientizar da importância deles introduzirem as tecnologias na vida deles com menos resistência, né? Explicando que isso faz parte do trabalho deles e que eles precisam, né, ir se adequando a esse novo trabalho, tá bom? Então, oi, Clarice, diga. Então, eu tenho uma estratégia que, assim, se você tivesse que usar, né? Então, tá lá, pergunta 1, vai tratar mais especificamente de algumas ferramentas. Se você tivesse que usá-la hoje, hoje, exatamente, mas eu não estou em sala de aula, mas do jeito que está posto aqui, se você tivesse que usá-la, qual alternativa dessas abaixo mais se aproximaria do nível que você já entendeu? Bom, sempre na suposição, né? Daí, se você tivesse que, porque hoje muitas coisas que estão lá realmente eles nem tiveram acesso, o GE também nem garantiu esse acesso. Isso é verdade também. Mas a gente vai sempre na suposição, né? E se você tivesse que usar, então, vai nesse caminho, né? E como tem que ir indo assim, né, de forma mais branda. Deu 20 minutos, gente, deu 20 minutos, olha, o tempo destinado a esse, fica salvo que nós conseguimos fazer aqui, agora a ideia é que vocês voltem, né, na ajuda na escola. Ajuda, né? E tal, nesse movimento, eu penso, né, Márcia? Sim, isso mesmo. Então, meninas, ficam esses 2 slides, né, esse anterior aqui, que a gente mostrou, que resume mais ou menos aí o que a gente estava conversando, e esse próximo aqui, realize agora a sua autoavaliação, que é quando a gente vai começar efetivamente. E teve alguns que quando vocês falaram lá no começo, talvez até já tenham feito o cadastro, né, a gente sabe que não é 100% dos MEIVs que tem dificuldade, né, eu andei por aí nos núcleos que eu tenho andado, tem uns que sabe muito mais que eu, de planilha, de tudo, né, e tem a minha idade, então, assim, não são todos, né, tem muitos aí que já, tem todos os militares que trabalham aqui com a gente, que super conhecem aqui também tecnologia, né, então a gente tem alguns que já vão conseguir preencher, e podem até, de repente, ajudar o outro MEIV na escola que está lá com ele, que tem dificuldade, né, então que eles possam se ajudar, tá? Dessa reunião, então, meninas, ficou essa diferença aí, então, desses 2 slides que foram adicionados, tá? E esses 20 minutos que vão ser reservados, né, para isso, então mudou todo o em ação por conta desse ajuste, né, que nós tivemos que fazer, tá bom? Então, nessa reunião 7, vocês vão ter os mesmos 2 slides, só que 10 minutos. Tá? Então, da mesma forma, depois do final, depois da avaliação lá do roteiro, os 2 slides foram acrescentados também, tá bom? Então, vamos seguir aqui com a nossa formação de hoje. Tá bom, o roteiro 7, então, meninas, nós vamos começar a abordar, veja, nós vemos num caminho seguindo com ele sobre as atribuições, sobre as diferenças do programa. No roteiro anterior, nós falamos muito sobre o trabalho em equipe, sobre a interação entre os diversos profissionais diferentes, tá? E agora nós vamos trabalhar com eles algumas coisas mais específicas, que também já vimos na jornada passada, né? Que é sobre o SERP, sobre a rede de proteção. Então, conhecer e entender os caminhos do SERP, da rede de proteção, identificar os alunos pontos de atenção em sua instituição, apresentando as ações já realizadas e sugerindo ações, e analisar as informações do Power BI. Então, quando a gente fala do ECA, do Instituto da Criança e do Adolescente, os policiais, na sua grande maioria, sabem muito mais do que a gente, tá? Isso é uma coisa que eles têm na rotina deles, tá? Os militares que trabalham aqui comigo, eles sabem o número de artigo de cor na cabeça. Eles citam pra gente, porque é uma coisa que é muito trabalhado nas academias, né, quando eles vão passando de
e aí, hierarquicamente vão crescendo na polícia, eles estudam muito sobre legislação, estudam muito sobre o ECA, a Constituição Federal. Então, são assuntos que nós não precisamos detalhar a importância do ECA e tudo que tem lá, porque eles têm muito conhecimento disso, tá? Então, eu separei aqui para a gente um acolhimento de 5 minutos, rapidinho, para início de conversa, também de 5 minutos, né? Esses tempos da agenda, tanto da reunião 6 como da 7, foram modificadas, tá? Por conta desses slides que foram colocados. Fundamentando a prática, então, 25 minutos, em ação e compartilhamento 30, e avaliação em 5, tá? Então, no acolhimento de hoje, nós vamos... deixa eu colocar aqui as notas. No acolhimento de hoje, a gente vai fazer um debate rápido sobre essa leitura do artigo 227. Então, minha sugestão é que vocês solicitem que algum cursista leia esse artigo, né? Esse artigo, ele fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opção. Então, hoje, o que ele sabe sobre esse artigo? O que ele entende sobre isso? Vamos ouvir o que ele tem. São artigos que, talvez alguns deles saibam até de cor, né? Eles conhecem esse artigo, tá? Então, vamos deixar eles falarem por alguns minutinhos, tá? Por que eu coloquei os macaquinhos ali? Quem sabe o que significa os macaquinhos? Que é uma ilustração bem conhecida, né? Bem comum. De não querer se envolver, né, Lu? Uhum. Não ver, não quer ouvir, não sei, não se expor, não comprar aquela situação, né? Se omitir. Se omitir, exatamente. Então, chamem a atenção deles para os macaquinhos, né? O que eles sabem sobre esse símbolo, né? E ali ainda coloquei um balãozinho ali que dá uma dica, né? O problema não é meu. Então, às vezes a gente vê um jovem na rua pedindo esmola, você vê um aluno que não está vindo, você vê um aluno com problemas e você diz, o problema não é meu. O problema não é meu. Sou professora, eu vim aqui para dar minha aula, esse problema não é meu. Então, a gente, né, nós como cidadãos, como participantes da educação, a gente não pode, né, eu falo participantes porque eles não são docentes, mas eles estão na escola, estão participando do processo de aprendizagem. Nós não podemos nos omitir, nós não podemos achar que o problema não é nosso. O problema é nosso, sim, porque diz que é dever da família, da sociedade e do Estado. Nós fazemos parte de tudo isso aqui. Né? Então, a nossa responsabilidade com a nossa família, com nossos filhos, netos, sobrinhos, né? Dever da família, mas como sociedade, mesmo que eu não estivesse na escola, também é problema meu, né? Você acha que eu vou ver uma criança de um vizinho sendo negligenciada, sofrendo algum tipo de abuso violento, eu não vou me envolver, eu não vou fazer nada, eu não vou denunciar, eu não vou pedir ajuda, então sempre é problema da gente. Então, como sociedade, a gente já precisa estar fazendo alguma coisa, imagine dentro da escola, como educador, né? Então, o problema, sempre a gente acha que o problema é do outro, que não é nosso. E hoje a gente está numa sociedade, de certa forma, doente, onde todo mundo está sofrendo por essa omissão, né? A gente só vai passando o problema para frente, entendeu? Então, lá dentro da escola, o professor fala para a gente que o fulaninho não está vindo, que já faltou um tempão, ou seja qual for o outro problema, mas hoje, especificamente, nós vamos falar de frequência, né? E aí ele fala para quem? Para a gente, para o pedagogo, né? Então, tipo assim, passei o problema para frente, estou livre disso, o que eu tinha para fazer eu fiz, era comunicar a pedagoga, né? Então, agora a pedagoga pega aquela informação e às vezes passa para frente também, tá? Chega lá para o diretor, olha aqui, ó, isso aqui, todo esse povo aqui está faltando, já mandei mensagem, já liguei, tipo assim, o problema não é mais meu. Então todo mundo vai passando, né?
são poucas as pessoas que realmente sentam e tentam achar uma solução, né? Então, hoje nós vamos levar os MEIVs a ver que tudo bem, o problema é de todo mundo, mas a gente não está sozinho para resolver, né? Dentro da escola, nós aprendemos no roteiro 6. Nós somos o quê? Uma equipe, onde cada um faz a sua parte para que tudo aconteça, né? Então, nós vamos levar eles a concluir que esse problema da frequência não é um problema só dele, por ser uma atribuição dele, não é um problema só do pedagogo, só do professor ou só do diretor, é problema de todos nós, é problema da família, né? Então, nós vamos sentar juntos e achar uma solução, né, para essas dificuldades que a gente está tendo. Então, como educadores, né, que nós somos, porque o MEIV não é professor na escola, efetivamente, mas é um educador, é um influenciador, né, de tudo para esses jovens, né, nós temos a responsabilidade de garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Então, procure nesse acolhimento levar eles a começar a pensar na responsabilidade e no compromisso que eles têm, né, em resolver as questões que vão surgindo, tá bom? E aí, um outro artigo que com certeza também eles conhecem, comenta então que a escola, né, assim como eles na profissão, né, nós temos o ECA, nós temos que respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles sabem, vocês podem até, antes de colocar a tela, qual é, né, qual é a lei, né, que regulamenta, né, tudo em relação a criança e adolescentes, podem fazer essa pergunta, né, aqui diz que deixar o médico, professor ou responsável por um estabelecimento de atenção à saúde ou de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança e adolescente é o quê? É crime. Então, na tela anterior, a gente falou que a gente não pode ser omisso, mas não é só não ser, se você não faz, você está cometendo um crime, não é só uma opção, né? Não é só tipo, eu não quero me envolver. Se você sabe de alguma coisa, de uma suspeita, olha só, gente, não é só a confirmação, é a suspeita, e você não faz nada, né? Por que a escola não comunicou? Por que, professora, você viu a criança chegando assim, você viu, ou ela te falou e você não fez nada, né? Então, nós temos uma responsabilidade legal também, né? Não é só moral, como sociedade, como ser humano, né? Mas é também uma responsabilidade legal. Então, isso reforça a nossa responsabilidade, tá? Então, deixa eles falarem sobre isso um pouquinho também. Então, esses 2 slides são o nosso acolhimento, né? Falar da consciência e depois falar da nossa responsabilidade, né, sobre o que nós podemos fazer, tá? E com certeza eles vão ter muitas experiências aí, vão contribuir muito nessa parte, tá? Em relação a essa legislação, tá bom? No início da conversa, aqui, para o início da conversa, nós vamos fazer a pergunta, nós vamos lançar a pergunta, né, e vamos incentivá-los a escreverem pelo chat, usarem o microfone, participarem através da tecnologia aqui, tá? O que vocês sabem da diferença de abandono e evasão escolar? Meninas, o que é abandono e o que é evasão escolar? Vamos lembrar? Vamos lembrar? Vamos comentar, porque isso enriquece para a gente trabalhar depois, né? Quem vai ser a bonitinha que vai falar primeiro? Abandono é quando ele... Pode falar, Josi. Sempre nós duas, né? Abandono é quando ele está ali no ano letivo, né? E aí, no final do ano, ele não retorna, né? Não, ao contrário. Já estou aqui, ó. E evasão, quando ele não retorna, né? Isso. Ao contrário. Então, o abandono é quando ele deixa de frequentar períodos, né, durante o ano, mas ele está indo. Ele vai, mas ele para, né, não tem aqueles alunos que fica 15 dias, cadê fulano, né? Então, isso caracteriza um abandono. Tá? É o ano em curso, né? Durante... No ano em curso e evasão no ano seguinte. Isso mesmo. Evasão é quando ele fica fora do sistema. Então, isso é uma frase importante, para deixar bem claro para os babies, né?
que a evasão é quando ele fica fora do sistema, ou seja, ele fica sem matrícula, ele não está em nenhuma instituição, tá? Então ele evadiu da escola. Às vezes acontece isso muito em mudança, né? Quando vai de uma cidade para outra, de um estado para outro, mesmo dentro da própria cidade, quando uma cidade grande, por exemplo, como Curitiba, São Paulo, muda de uma escola para outra, muitas vezes ocorrem essas evasões, né? Já é final de ano, a família toda mudou para um bairro aqui de Curitiba, a 2 horas da onde eu estava morando, né? Então, e agora? Não vou mais para a escola, é final de ano mesmo, não vou para a escola. Desapareceu. E aí não se matriculou, porque nem pediu a transferência lá, não matriculou em outra, saiu do sistema. Ninguém sabe onde ele está, né? Ele mudou. Você vai fazer uma busca ativa lá na casa, não tem mais ninguém naquela casa. Então, cadê esse aluno? A família, os responsáveis, não comunicaram onde ele está, o que ele está fazendo, onde que ele está estudando. Que é por casamento. Cada região, né, tem a sua peculiaridade, né? Então, a definição dessa pergunta, né, desses 2 conceitos, eu tirei lá do site, né, da Secretaria de Educação, né? Coloquei o link ali para vocês, tá? Sabe como que eu gravei? Porque eu não achava, assim, abandono para mim, abandonou, não voltou nunca mais. Eu tinha essa dificuldade, né? Eu também Eu gravei, assim, por associação. Abandono não é isso que eu pensava. Então, quer dizer que ele fica alguns momentos sem vir. E gravei a evasão como sendo grave. Para mim, quando eu penso em evasão, é a coisa mais grave. Então, eu consegui gravar a diferenciação entre eles. E eu vi na jornada 2 que os MEIVs que eu tratei também tinham a mesma dificuldade que eu. Aí eu dei esse exemplo para eles, né? Por isso que eu trouxe essa definição para esse roteiro, né? Porque eu achei importante eles saberem a nomenclatura disso dentro da escola, né? Porque eles vão ouvir essa palavra abandono, evasão muitas vezes, né? Sabe como é que eu gravei? Por isso que eu falei assim, não, ao contrário, porque ao mesmo tempo que eu fui falando, fui lembrando, porque evasão quando eles fazem as análises no fluxo, eles analisam a evasão. Então, por quê? Porque é quem não volta. Né? E daí foi por isso que eu gravei, por isso que eu falei, e daí eu disse assim, não, é o contrário. Né? Porque essa pessoa que realmente se evade do sistema, né? Então, meninas, quando vocês forem dar esse roteiro, leiam bem as anotações do apresentador, que eu coloquei umas definições bem claras ali, tá? Sobre o que é evasão, sobre o que é abandono, né? Eu coloquei aqui que a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, ela considera abandono escolar a situação em que o estudante apresenta infrequência alternada, ou seja, abandono o processo escolar como a Joselina falou, durante o período letivo, durante o ano letivo. Pode ser por excessivo número de faltas, né, que vai resultar na reprovação dele, tá? Então, eu coloquei as definições, coloquei todos os links ali para que vocês leiam e tenham bem um suporte bom, assim, para poder trabalhar com eles, né? Uma coisa interessante para a gente destacar aqui, que vocês podem levar esses dados para eles, é que hoje, a gente, no Brasil, de maneira geral, né, e no Paraná não é diferente, o maior índice de evasão acontece no ensino médio, né, maior índice de evasão. É a idade entre 14 e 29 anos, de acordo com o IBGE, né, segundo os dados do IBGE, cerca de 20% da população entre 14 e 29 anos abandonou ou não completou alguma etapa dos ensinos fundamentais e médio. Olha, 20%, gente, é muito aluno deixando a escola. Então, a evasão ainda é um grande problema, né, na educação do Brasil, do Paraná, né, então, nós precisamos levar esses dados para ele. Por que nós trabalhamos tanto com frequência? Né, porque nós não podemos ficar omissos, né, nós não podemos fechar os olhos e dizer, ele não está vindo, problema do pai e da mãe dele lá, né, nós precisamos nos envolver nesse problema, tá? Diga, Márcia.
E uma informação interessante é que essa maioria desses estudantes, eles deixam por causa de trabalho, que geralmente é informal, e por isso que a Secretaria de Educação está investindo e fazendo tanta divulgação da questão da empregabilidade, né, do estágio, entendendo essa evasão, então tentando trazer esse estudante que ele pode ser um estagiário, ganhar, né, um dinheiro, mas não abandonar a escola. Nossa, a gente vê muito isso no ensino médio, né? Eu trabalhei muito tempo com o ensino técnico, e quando vai chegando, assim, primeiro, né, eles querem trabalhar o dia todo, né? E tem gente que emprega mesmo, né? E aí eles, pela necessidade, né, de ganhar o dinheiro, né, eles começam a ver a escola como uma coisa secundária. Como é difícil trazer essa conscientização. Então, é importante que os MEIVs saibam disso, porque, com certeza, eles vão ter que ter muitas conversas com os adolescentes, né, da importância deles virem para a escola, que eles vão ter um momento que eles vão poder trabalhar o dia todo, mas que essa fase é importante, que ele precisa estar, ele precisa terminar o ensino médio, né, precisa estar preparado, né, finalizar, né, o ensino médio, né. Diga, Josilena. E assim, a maioria dos meus, né, estão aí em cidades do interior, né, muitos ali em cidades que têm a agricultura muito forte, né. Na verdade, eles ganham mais fora da escola do que na escola, né. Sim. E aí, eu tenho aluno, por exemplo, que é um absurdo, né. Eu sei que o meu pai é produtor também, né, e aí ele chegou e me mostrou por A mais B que era, para ele era mais interessante naquele momento ele ficar fora da escola do que na escola, né. Já tive aluno fazendo isso comigo, É argumentando bem comigo. complexo, e eles vão passar por isso também, e aí? Né. Então, é bom eles estarem preparados, né, para poder orientar esses jovens, né, da maneira correta, tá. Então, quais situações que são consideradas abandono, né, então vamos ver aqui, esse slide ele tem animação, né, então nós vamos falar de um conceito bem importante aqui, que ele precisa saber decorzinho na cabeça dele. Veja, ele tem conhecimento do ECA, ele sabe que se ele vê um aluno enquanto ele era policial, ele tem que levar o aluno para a escola, bota lá na viatura, leva para a escola, o aluno tem que estar lá dentro da escola, né, ele sempre foi chamado a atenção dele como militar, que ele tinha que estar atento a isso na rua, mas agora ele está do outro lado, né, e como que ele vai saber o que fazer com esse estudante que não está vindo, né, porque agora ele está lá dentro da escola, né, então ele precisa ter isso memorizadinho, né, que as ausências não justificadas do estudante por 5 dias consecutivos, ou 7 alternados num período de 60 dias, né, precisam ser feito encaminhamento. Então, uma das atribuições dos MEIVs é acompanhar a frequência dos alunos, ativamente ajudar. Tem alguns que são totalmente irresponsáveis, até o pedagogo quase nem intervém ali, é o MEIV que está trabalhando. Tem muitas escolas que os MEIVs assumiram. Eu tenho escolas que o diretor assume essa questão da frequência, assim, com maestria. E tem MEIVs também que saem quase que todo dia atrás de alunos, sabe onde mora, vai atrás. Eu vi isso lá no núcleo de Pato Branco, fiquei admirado com o MEIV lá da cidade de Pato Branco. A planilha, as coisas que ele tem um quadro assim na parede, mandado fazer de madeira, um negócio lá, onde ele tem tudo anotado, quem está no CEP, quem ele já mandou, ele vai usando umas letras assim para simbolizar as ações deles, assim, uns códigos que ele usa, e ele coloca tudo nessa planilha, pedagogo, todo mundo na escola tem acesso àquela planilha, e ele cuida com aquilo, assim, muito bem, ele até vai participar de uma boa prática que nós vamos fazer com os diretores, nós solicitamos que ele apresente tudo que ele faz na escola em relação à frequência, tá? Maravilhoso o que ele faz, tá? A planilha dele é assim, impecável, com as cores, com tudo, inclusive ele sabe a hora que sai, a hora que entra, tudo funcionando ali, tá? Então, isso precisa ficar bem gravado para eles, né? Se certifiquem de que eles vão gravar essa informação, fala, olha, anotem isso, printem essa tela, né? O que vocês fazem, o que vocês já aprenderam na escola, que é feito quando isso acontece, quando nós temos um estudante que faltou 5 dias consecutivos, ou seja, faltou segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou 7 dias alternados. Essa semana ele faltou terça e quarta, na outra semana ele falta na quinta, na outra ele falta na sexta.
né? O que é feito? Qual é o encaminhamento? Vocês sabem qual é o encaminhamento, né? Perguntem para eles, vamos ver o que eles sabem. Vamos ver o que eles já aprenderam na escola. Eu tenho que comunicar a pedagoga, o chefe já me passa quem faltou, e eu já olho aqui, daí eu já falo com o pedagogo, eu já falo, né? Então, nós vamos ensinar isso aí para eles, tá? Então, isso está ligado diretamente à legislação que fala sobre o abandono intelectual. Então, isso é um argumento também que eles podem ter com os alunos, né? Na hora que eles estiverem falando, na hora que eles estiverem conversando com os pais, né? Falando que, por lei, né, o artigo 246 diz que deixar-se em justa causa de prover a instrução primária de um filho em idade escolar é pena, contra a lei também, detenção de 15 dias a um mês ou multa, né? Esse artigo, com certeza, eles já sabem, né? Mas nós vamos associar, né, sempre a uma legislação na parte educacional que eles não têm tanto conhecimento, tá bom? Agora vamos perguntar para eles, nesse slide aqui também, o que eles sabem que é uma falta justificada, porque a lei diz ausências não justificadas. O que é uma falta justificada? O que é uma falta justificada, meninas? O que é uma falta justificada? Falta justificada é um atestado médico. Um atestado médico, o que mais? Que seria uma falta justificada? Ausência, né, do transporte escolar também. Transporte escolar. Uhum. Representar o município, o estado ou a federação em jogos oficiais. Os jogos, né? Então ele precisa. Ele está preso, é falta justificada. Então ele precisa. É verdade, gente. Sim, licença maternidade, que a gente sabe que acontece aos montes, né? Com adolescentes na escola. Então, ele precisa saber quais são as faltas justificadas que não são. Pense assim que ele não estava dentro da escola, então agora ele está lá dentro e precisa saber o que é justificado, o que não é. Ele vai chegar lá rasgando o garoto, porque o garoto trouxe o atestado. É assim. E uma coisa que precisa ficar clara, que é diferente, estar justificado não significa que a falta não vai aparecer. Não sei se vocês já receberam os pais, ou o aluno mesmo no ensino médio, mas pedagoga, eu trouxe atestado e minha falta está aqui, a professora me deu falta. Daí você tem que sentar com o aluno e explicar, olha, o atestado, eu já expliquei para os pais 500 vezes, né? Acho que acredito que vocês também, né? Ele abona, mas ele não estava aqui, ele só pode ganhar presença se ele estiver corpo presente dentro da escola. Na verdade, Lu, falta justificada se a mãe ligar para a gente e disser, ele não vai porque ele está com dor de barriga, está justificado. Não está abonado. Abonado, isso que então, a gente... na verdade, aquilo que a gente citou são faltas abonadas. Falta justificada, a mãe ligou e falou assim, ele não vai porque vai viajar com a família. A mãe justificou porque que ele não está presente. Falta abonada são as faltas que tem lá essas questões que a gente colocou. Então, se a mãe justifica muito, a falta está justificada. Ela vai dizer, mas eu avisei que ele foi viajar. Daí, na outra semana, eu avisei que ele estava com dor de barriga, mas eu avisei. Mas ele vai para o SERP porque ela não é falta abonada. Sim. A mãe comunicou. Então, existe uma diferença entre falta justificada e falta abonada. Pela lei, Josilena, falta justificada entra aqui nessa questão, tá? Das justificativas do atestado médico, tudo. Uma questão de nomenclatura. Então, ela é justificada, mas ela não sai. O aluno não está lá, ele ganha falta. Depois ele vai trazer o atestado e daí vai constar lá embaixo, nas observações, que ele tem atestado médico tal e tal, tantos dias, uma licença, ou ele foi para os jogos, né? Mas visto na legislação, o nome, a nomenclatura é falta justificada, tá? Tanto é que essa frasezinha em amarelo aqui é da legislação mesmo, então as ausências não justificadas. E, com certeza, vocês já explicaram muitas vezes para os pais, porque os pais não entendem, eles acham que trazendo atestado o filho vai ganhar presença naquele dia, e não é assim, tá? Uma outra situação que também é razões de infecção, né, impeditivas, né, como a gente teve, transporte escolar, vocês já citaram, são motivos pelos quais pode ser princípios de consciência religiosa, né,
Então, nós temos algumas religiões, né, que em determinados dias o aluno não vai, então eles têm amparo legal para isso também, tanto o professor como o aluno, né, tem esse amparo legal, e deixar bem gravado isso daí. Qual é o encaminhamento quando isso acontece? O que está no amarelo ali, que está para chamar atenção, né? Qual é o encaminhamento? É o registro no Sistema Educacional da Rede de Proteção, né? Então, perguntem para eles, né, tudo isso que vocês viram, as faltas dos estudantes, né, tá tudo regido pela LDB, né? Depois da LDB de 93, 94, né, de 1996, a gente trabalha com dias letivos e não com aulas dadas, tá? Então, estudantes com excesso de atraso na entrada da escola, é uma falta, vocês vão encaminhar para o CERP? Isso acontece muito na escola, tem uma escola que eu fui semana passada, tinha mais de 100 alunos atrasados. Primeiro tem que falar com os pais, né? É um trabalho mais interno primeiro, porque tem até a buscativa 1 e 2 nesse caso, para realizar, porque eu acho que aí é que pesa muito para a escola, né? O aluno está na escola. Aí a frequência. A frequência. Então, assim, gente, os estudantes, né? Então, isso não configura abandono escolar, tá? Quem fica chegando atrasado, mas depois ele entra e fica na escola, ele estava na escola no maior parte do tempo, entendeu? Então, essa é uma situação que precisa ficar clara também. Então, não. Então, conforme está na legislação, né, essa situação não configura abandono escolar, pois o estudante está presente na escola, né, todos ou quase todos os dias. Ela deve ser mediada, né, pela equipe pedagógica, diretiva, né, e com os responsáveis pelo estudante, né, tudo registrado, né, nos devidos procedimentos que a escola faz, seja em ata, né, ou coisa assim, né, RCO, tá, mas o atraso não pode ser encaminhado. Claro que a gente vai tomar atitude, mas a falta caracteriza o dia todo, o período inteiro, tá, não o atraso, tá, então é bom ficar claro isso também. E o que é SERP? Não travou aqui, não. O que é SERP? SERP é aquele aluno que falta 5 dias alternados, né, consecutivos e 7 alternados, e que eu fiz toda a buscativa e não apareceu, tem que pôr lá no SERP. Isso, então isso que nós vamos ensinar para eles agora, que existe um sistema chamado, eles já sabem, né, que existe o SERP, mas nós vamos mostrar quando que nós vamos usar esse sistema. Quem consegue acessar esse sistema na escola? O MEIV vai conseguir acessar esse sistema? Não, né? Então, isso precisa ensinar para eles também quem consegue acessar esse sistema, né? Quem que insere essas informações no SERP? Então, ensinem isso para eles, né? Então, eu coloquei também nas anotações do apresentador, né? Falando quando que a gente tem que acessar o sistema, e eu já dei um conceito para eles do que é a busca ativa. Então, se vocês perguntarem, vocês já ouviram falar de busca ativa? Vão até dar risada, né, coitados, porque eles ouvem todo dia. Isso aí, aqui a gente vai encontrar as críticas deles, que eu tenho ouvido bastante ao longo, e as meninas também, que faz todo esse processo, tudo isso e parou, volta aqui para a escola. Tem um monitor que contou uma história, achei muito interessante, que o promotor assumiu a causa e está penalizando a família, está dando um resultado maravilhoso, mas os outros todos, eles reclamam dessa burocracia que volta para a escola, que a gente já sabe, né? Sim, a gente sabe como é difícil essa questão quando chega ali no conselho, né, e tem que fazer alguma coisa. Além dessa questão da promotoria, que eu acho que até citei na jornada 2 sobre isso, que tem um núcleo de educação, uma escola que começou a fazer isso, e daí várias começaram a fazer, numa cidadezinha do interior, e começou a dar um baita no resultado. Foi um promotor que se dispôs aí na escola e fazer uma fala, e teve um que chamou os casos, os pontos focais da escola, lá no gabinete dele, né, convocou. Então, para entender a seriedade, né, dessa legislação toda, né, e uma coisa que eu tenho feito aqui nos núcleos que eu estou cuidando e tudo, a gente tem chamado a pessoa da rede de proteção, ido junto com o nosso técnico do CCM dentro da escola e feito convocação, o núcleo de educação convoca, o núcleo convoca e vai naquele dia na escola,
né, chama o pai para a escola, mas como núcleo de educação, né, convoca e senta os pais, né, a direção da escola, pedagogos, né, e com a rede de proteção faz uma ata, e a pessoa da rede de proteção faz toda aquela fala de conscientização. A gente tem conseguido, assim, trabalhinho de formiguinha, alguns resultados melhorando, assim, daqueles casos extremos, sabe? Então é isso, gente, explicar aqui para eles o SERP, o papel do SERP, quem faz essas inserções, e falar sobre a busca ativa, né, que são todos os contatos que a equipe pedagógica, eles fazem parte dessa equipe, né, dentro da escola, faz com os pais, com os responsáveis, com o próprio aluno, né, aquela intervenção, né, para tentar melhorar a questão da frequência. Então, a busca ativa, ela passa pelo contato do telefone fixo ou móvel, né, por e-mail, mensagem via celular, vocês podem perguntar para eles, como que vocês fazem a busca ativa na escola de vocês? Né? Como que vocês têm feito? Então, tragam isso deles. Eu faço assim, esse momento vai ser um momento ótimo de troca de experiência, que vocês vão ver como tem gente fazendo muita coisa boa. Então, perguntem para eles como eles fazem a busca ativa, como que eles ajudam na busca ativa da escola. Se não é eles a pessoa que o diretor delegou para tratar disso diretamente, como que ele sabe que é feito, né? Como que é feito na escola dele, qual é o caminho. Eu fui numa escola semana passada que o aluno chega, o aluno que não vem, né? O chefe de turma, ele comunica, depois do MEIV, ele passa confirmando realmente se a criança não chegou atrasada, né, se não era só na primeira aula, então ele confirma a falta, e aí eles delegaram na secretaria, eles chamaram, foi aqui em São José dos Pinhais, eles delegaram de madrinhas, cada pessoa da secretaria tem determinadas turmas para cuidar, e aí se alguém falta daquelas turmas, é aquela pessoa que liga, para não deixar o pedagogo, né, tão sobrecarregado, sabe? Então, a pessoa que liga, pergunta por que não veio, e essa pessoa que coloca no grupo dos pais, né, que está sendo usado bastante, essa questão de grupo de pais, né, quais foram os alunos faltantes naquele dia, número tal, 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 tal. Então, essa pessoa está fazendo esse trabalho, essa pessoa está dentro do grupo da turma, com os pais, e ela está fazendo o contato para saber a justificativa, seja ali pelo WhatsApp ou ligando. Então, depois, na hora de chamar, depois da reincidência, que vem para o pedagogo fazer a fala e tudo mais. Então, também foi uma solução aí que, para não sobrecarregar tanto a gente na escola, porque só esse trabalho aí, as chegadas atrasadas, né, a gente já passou a manhã inteira e nós estamos só nisso, né, não conseguimos fazer mais nada. Então, ajuda bastante, tá bom? Na sequência, né, a gente vai falar do Presente na Escola, né, que é um programa que a gente tem, a gente vai falar foi lançado em 2019 esse programa, né, o programa reúne uma série de estratégias de acompanhamento de frequência e combate a esse abandono escolar, que é muito grande ainda no nosso estado, né, então existem todas umas ações de monitoramento dessa frequência, seja através do registro de classe, né, onde o professor coloca a presença, né, realizar essa chamada, mesmo que seja offline pelo celular. Tem o Escola Paraná, né, onde os pais e os responsáveis, é um aplicativo que acho que não está mais em uso, né, mas o Escola Paraná, eu tinha muitos pais que usavam, e eu fazia eles baixarem ali na hora, olha, poderia dizer que não sabia, que o filho não estava vindo, que ele saiu para trabalhar e que o filho tinha ido e não foi, como é que ele fazia? Então, era um recurso muito bom, ele baixava no celular e ali ele já via se chegava atrasado, se já tinha ido, se não ia, cadê meu filho? Então, alguns pais estavam acompanhando muito bem essa questão. Aqui, meninas, não sei se vocês lembram que a gente fez um joguinho pedagógico de estudo de caso. Então, nesse momento aqui, ó, nós vamos clicar para jogar. E vai direcionar direto para essa tela aqui, para o outro slide, onde nós vamos colocar, um slide com iluminação, e vão aparecer os estudinhos de caso aqui, e nós vamos tentar tirar deles, né, a participação deles nessa hora, tá? Então, o primeiro é dessa aluna do ensino médio, ela ficou grávida. Não tem comparecido às aulas, apesar de contatos por telefone e WhatsApp. Ela não deu retorno. Então, nós vamos, agora, quero saber de vocês, quais são os encaminhamentos lá na escola que vocês vão fazer nessa situação? Como que vocês fazem?
Ah, vocês como MEIs, como é que vocês têm feito esse encaminhamento? Então, vamos deixar eles discorrerem sobre isso, ver se eles já sabem, aí vocês podem dar as orientações, né, falando sobre toda a questão da legalidade, né, que tem direito à licença maternidade, né, que ela pode estar passando mal, de repente, na gravidez, isso é uma coisa bem comum que acontece, começa a faltar aula. Então, quais são os encaminhamentos? Vamos chamar os pais, vamos acompanhar essa aluna no dia que ela não estiver bem, ela vai levar alguma atividade para casa, então vamos registrar tudo isso em ata, né, na escola, com os familiares, né, para que fique registrado como que vai ser feito esse acompanhamento dessa aluna durante a gestação e depois também, né. Aí, continuando a animação, tem mais esse casozinho aqui, de aluno do 9º ano, tem com 15 anos, reprovou ano passado, então, e aí tem mais, são 3 estudos de caso. Aí, o importante disso daqui é a troca de experiências. Então, primeiro, ouçam deles, o que eles fariam nessa situação, caso eles farem alguma coisa que não tem muito a ver, vocês orientam já do certo, né, dentro da legislação, do que a legislação coloca para a gente, né, e escutem mais do que falem, né, escutem as experiências, que vai ser bem importante, um vai ficar ouvindo o outro para ver o que o outro está fazendo na escola, que eu ainda não fiz lá na minha, que pode dar certo, tá, então esse é um momento, assim, bem prático, tá bom? Então, direcione o estudo, né, perguntando quais são os encaminhamentos que eles vão ter que fazer nessa situação, lembrando da legislação, né, dos 7 dias alternados ou 5 consecutivos, tá bom? Fica alguma dúvida aqui? Então, vejam, ó, quando vocês chegarem aqui, vocês vão... se vocês clicarem no voltar, tá? Ele volta para lá e vocês continuam a aula, tá bom? Então, aqui tá aqui, clique para jogar, e daí vocês já vão... colocando os slides para frente e discutindo com eles, e depois é só clicar aqui no voltar, tá? Que volta para a continuação da aula, tá bom? Por isso que eu dei foram 25 minutos, porque tinha essa questão desse joguinho aqui, tá? Do ida e volta aqui, tá bom? Luciane, Diga. na primeira jornada que nós fizemos, nós alteramos esse slide, né? Porque não é um jogo, nós colocamos como estudo de caso, porque são tá. situações, lembra? Uhum, E aí nós fizemos essa alteração, se você se lembrar, foi feita a alteração. Tá aqui, estudo de caso, porque estava como jogo pedagógico, acho que alguma coisa assim, né? Tá, porque daí... Eu tô falando joguinho porque vai de um lado para outro, né? Joga para lá e para cá. Mas é estudo de caso, tá? Aí ficou esse jogo aqui, digamos assim, dos slides, na verdade, mas a gente mudou para estudo de caso continuo, tá bom? Na sequência, né, também, você vê que essa lição, ela está muito reflexiva, né? A gente vem num caminho desde o início, tentando colocar na cabeça da pessoa da responsabilidade dela com esse assunto da frequência. A gente está desde o acolhimento chamando a atenção do nosso cursista para a responsabilidade dele em relação à frequência, tá? Então, essa lição é a lição em que a gente vai colocar o filme dos Escritores da Liberdade, tá? Esse filminho, esse pedaço é um trechinho do filme de 7 minutos, né? Hoje a gente demorou mais no papo formativo, porque nós ficamos explicando aquela questão lá da autoavaliação, né, mas ela está bem certinha dentro do tema. Esse filme, ele faz parte dos 25 minutos, ele está contemplando esse filme nesses 25 minutos, então é para dar certinho aí, tá, para vocês essa parte, tá. Esse filme, por si só, ele já traz uma consciência de que o problema é de todos nós, e a diferença de quando um jovem, uma criança, encontra um profissional comprometido com mudança, né? Quando o profissional, ele tem a certeza que o problema não é do outro, é dele, e que ele tem que fazer alguma coisa para resolver aquela situação, né? Que ele precisa ajudar da melhor forma possível. Então, é isso que mostra essa história dessa professora, que é maravilhosa, né? E são muitas cenas boas nesse filme, né? Então, eu coloquei uma dessas cenas aqui. Então, a educação é um caminho, né? Que a gente precisa usar de muita empatia, muita sensibilidade, né?
para mudar o jogo. Primeiro ano do segundo grau. E no Em Ação, então, hoje eles só vão colocar, tem um material de apoio, eles vão colocar o que eles trouxeram de dados da escola. Então, prestem atenção que entre essa semana e a próxima, vocês vão dar uma tarefinha ali nos grupos de WhatsApp para que eles procurem os dados do PI, da escola, quanto que está a porcentagem, quem são os alunos, pontos de atenção nas turmas que eles têm na escola, né? Quem são esses alunos que estão com problema de abandono escolar, né? Que já têm registro no CEP, quantos são, né? E quem são? Eles conhecem esses alunos, eles sabem quem são esses estudantes, né? Se eles encontrarem na rua lá, puxa, por que você não está indo para a aula, né? Então eles sabem que aquele aluno não está indo, né? E coloca a importância deles saberem disso, tá? Esse tempo de em ação é previsto para 28 minutos, tá? Esse daqui eu vou ter que mudar aqui para vocês, porque diminuiu 10 minutos daqui, tá? Eu esqueci de fazer alteração nas notas do apresentador, tá? Mas na agenda já está alterado conforme precisa, tá bom? E aquela frase ali anterior é a frase do filme, aí eles vão ter 3 minutos para realizar o compartilhamento, tá bom? Essas fotos que eu coloquei, gente, você viu que essa lição eu usei bastante foto, né? Essas fotos são do nosso Semana da Pátria agora, que passou, aí, ó, de alguns núcleos por aí, aí, ó, graças. Eles mandaram muito material para a gente nessa Semana da Pátria, em setembro. Daí eu usei todos aqui para vocês na nossa lição de hoje, tá? Meninas, ficou alguma dúvida em relação a essa lição de hoje? Não? Certeza? Então tá. Em relação à lição 7, então, ao roteiro 7, são 10 minutos, e daí logo em seguida vai entrar de novo nesses slides aqui, tá? Aí tem as mesmas explicações, ó, teremos 10 minutos aqui, tá? Certo? Quem que vai tirar a nossa foto hoje? Quem se habilita? Fecha a apresentação, que eu acho que fica melhor. Cadê a Clarice? Saiu, não voltou? Saiu e não voltou. Beleza. Então, vamos lá. Deu? Deu. Alguém manda lá no grupo, então, para a gente postar depois no grupo dos formadores lá. Tá joia, meninas? Muito obrigada. Qualquer dúvida, só me chamar, a gente esclarece, tá bom? Certo? Obrigadão. Um beijo para vocês e uma ótima semana, que dê tudo certo. Tá? Obrigada, Luciane. Tchau para todos. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, Edneia. Tchau, pessoal. Oi, Edneia. Edneia, não, acho que é a Josilena que está com um cursista meu, Bart. Sobrenome, acho que é você, Josilena, será? Ou é Edneia? Não lembro o primeiro nome dele, o Cabo Bart.